Olá, alunos, a Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos de Química. Dessa vez iremos estar iniciando o trabalho com o livro 3, mas visto que na semana passada, por conta da gincana, nós não tivemos, né, os nossos vídeos. E aí, então, hoje nós estaremos aí trabalhando com a ideia do livro 3. Tivemos um início, né, já um iniciozinho, já na aula do Zoom ao vivo da quinta-feira, porém, será nessa aula aqui que nós iremos dar uma continuidade àquele raciocínio iniciado lá na aula da quinta-feira. Ok, vamos lá. Vou para poder facilitar aqui a compreensão, irei compartilhar aqui o material com vocês. Só um momento. Opa, o livro aqui. Certo? Então, na nossa última aula, nós tivemos acesso aqui, né, a alguns compostos, a questão da polaridade, né, ligação polar, a molécula, com a ligação sendo polar, eu poderei ter a molécula polar ou apolar, a depender da geometria, né? Por exemplo, aqui, ó, no caso do CO2, né? No caso do CO2, a ligação é polar entre carbono e oxigênio, essa dupla. Porém, a molécula como um todo, eu tenho ali, olha, o vetor resultante, né, do momento dipolo, ele é o quê? Ele é igual a zero. Sendo assim, a molécula fica apolar. Pois bem, né, temos que ter esses cuidados, né, por conta da questão, né, da polaridade. A polaridade, ela influencia enormemente no comportamento da substância e termina sendo extremamente importante para a compreensão da química, assim como, devido à grande solicitação dessa temática nas questões, termina sendo importante também para a questão de resultados, não? Então, nós vamos deixar sempre bem claro, alguns alunos já têm isso muito bem estabelecido, quando eu tenho um grupo polar na molécula, né, por exemplo, uma molécula orgânica, como é o caso aqui da hidroxila, quanto maior for a cadeia carbônica, mais eu vou perdendo o caráter polar, né, da molécula. Ou seja, a molécula como um todo, ela vai ficando cada vez mais apolar, à medida que a cadeia carbônica vai ficando maior. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o teor de apolaridade, ok? Então vamos ter cuidado, né, em relação a isso aqui. Chegamos a ver essas forças de interação, ó, dipolo-dipolo, moléculas polares, dipolo induzido, né? Às vezes chamada aí de forças de Van der Waals, né, que já envolve forças de Kenson, né? E aí nós temos o seguinte, olha, a molécula é apolar, isso lá no dipolo induzido. Já ligações ou pontos de hidrogênio extremamente importantes vai ocorrer com ligações polares. A diferença, né, lá do dipolo-dipolo é que o átomo de hidrogênio aqui ele tem que estar ligado a um dos três fortemente eletronegativos, oxigênio, flúor ou nitrogênio. Nós vimos até aí na aula da semana passada. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Solubilidade dos compostos. A solubilidade ela vai ser influenciada, chegamos a ver essa parte também, vai ser influenciada pela questão da própria polaridade. Mas quando você considera uma molécula polar, tipo aqui, ó, né, com um forte grupo polar, melhor dizendo, como é a hidroxila para os álcools, quanto maior a cadeia carbônica, mais olha o que vai ocorrendo com a solubilidade. Ó. Até propanol, né, até o propanol, o álcool com 3 carbonos, olha a solubilidade. Qualquer quantidade vai ser solúvel, solubilidade infinita. Mas a partir do momento que eu vou aumentando ainda mais essa cadeia carbônica, olha lá, butanol, né, o pentanol, o hexanol, olha o que vai ocorrendo com a solubilidade. Né? Em água. Vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o que vai prevalecer na molécula não é mais nem tanto a hidroxila, né, o caráter polar da hidroxila, mas sim o caráter apolar da cadeia carbônica que encontra-se ali ligada. Ok, então aqui eu tenho, ó, né? Eu tenho aqui no caso do álcool, né? Eu tenho a possibilidade, né, do álcool em água fazer as chamadas pontes ou ligações de hidrogênio, como está aqui, ó. Esse pontilhadozinho, ó, tá vendo? Esse pontilhadozinho que está aqui representa justamente as pontes ou ligações de hidrogênio. E o que é que isso influencia no comportamento de uma substância? Olha, a possibilidade de realizar pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio
pode ser entre as mesmas moléculas ou entre moléculas diferentes, vai fazer com que nós tenhamos valores elevados, né, de ebulição, valores elevados de fusão, tá certo? Então, isso influencia demais no comportamento, nas propriedades físico-químicas das substâncias. Bem, vamos lá. Pessoal, em relação aqui, né, a outros álcools, ó, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, no caso aqui do etanol, 2 carbonos, um grupamento hidrofílico, a parte carbônica, ela é apolar, né? Ela, na verdade, tem uma fobia da água. E quanto maior for a porção de carbonos, olha o que é que vai acontecer aqui, olha o que é que vai acontecer. Né? Quanto maior a parte de carbonos, pega o hidrocarboneto para fazer a comparação. Por isso que o livro jogou hexano aqui, ó, um hidrocarboneto. Aí o que é que você tem? Você tem uma solubilidade maior de um álcool que tenha cadeias carbônicas longas. Então, se você pegar um álcool de cadeia carbônicas longas, ele vai ser solúvel aqui, ó, né? Vai ser bem solúvel, é isso que eu estou querendo dizer, porque não podemos só pensar nos extremos, é solúvel ou não é solúvel? Não, existem os meios termos, existe aí uma solubilidade gradativa, não é? Então você pega um álcool, o etanol mesmo, ele tem a parte polar que lhe garante solubilidade em água, até mesmo o estabelecimento de pontos de hidrogênio. E ele tem lá também a parte apolar, que lhe garante a solubilidade em meio a um composto, a um solvente apolar, como é o caso do hexano. Então, é isso que nós temos que ficar atentos. Não é se fixar em pontos extremos. Ah, é polar ou é apolar? Não, tem a predominância. De repente, eu posso ter duas coisas da mesma molécula. Tá certo? Então, aqui, ó, literalmente, pela a observação literal aqui do livro de vocês, ó, conforme haja predomínio do grupo R, ou seja, da cadeia carbônica, ou da hidroxila, que representaria o composto polar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí, a depender da predominância, aí sim você vai ter uma maior solubilidade em um composto, em um solvente, ou no outro solvente. Uma maior predominância do grupamento R, quer dizer que predomina o quê? O caráter apolar. Aí ele vai ser mais solúvel em solventes apolares, como é o caso do hexano. Mas se existir a predominância numa cadeia carbônica curta, existir a predominância do caráter polar da hidroxila para um determinado álcool, aí o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma predominância de solubilidade em água, que é também polar. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos orgânicos. Pessoal, lógico que quanto mais você vai aumentando a cadeia carbônica, não é? Você vai aumentando a massa molar da estrutura, não é? Então, aqui eu tenho, olha, por exemplo, temperaturas de ebulição dos alcanos normais, ó, são todos alcanos, são todos apolares, não é? Mas aí você vê claramente que o ponto de ebulição, está citando aqui o ponto de ebulição, mas de maneira geral você tem um raciocínio muito semelhante a ponto de fusão. Não é? Então você vê claramente que o ponto de fusão, o ponto de ebulição no gráfico aqui, desculpa, o ponto de ebulição, ele vai aumentando compatível, de maneira bem proporcional à questão da própria massa. Ó. Ah, o eixo ali é número de carbonos, sim, mas aumentando a quantidade de carbonos, você está aumentando o quê? A massa molar daquela substância, não é? Não vai estar aumentando a massa molar, porque carbono não é 12 gramas por mol. Então, se você passa até aqui, ó, por exemplo, metano, 12 com 4, 16 gramas por mol. Já no caso do etano, aqui, ó, o C2H6, aí você tem lá 24 por 6, 30. Ó, aumentou um carbono, mas olha que passou de 16 para 30. Né? Dá um pulo, né? Então, pessoal, é isso que nós precisamos ficar atentos. O que influencia o ponto de fusão e o ponto de ebulição entre substâncias? Aí olha o que é que vai influenciar. Vai influenciar a possibilidade daquela tal substância fazer ou não pontos de hidrogênio. Se existir pontos de hidrogênio, aí eu passo a ter pontos de fusão, pontos de ebulição mais elevados. Mas veja que não só isso influencia. Digamos que eu esteja aumentando ainda mais a questão da massa, né? A questão da massa molar. Aumento da massa molar,
certo? Pelo aumento da quantidade de carbonos aqui nos compostos orgânicos, lógico, o que é que eu passo a ter? Eu passo a ter valores de ebulição cada vez maiores, ó. Eu saí lá, ó, de um valor que está mais ou menos o quê? O menos 150, né, de ponto de ebulição. Isso para o metano. Aí ele subiu, ó, foi subindo, 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 de tal forma que quando eu tenho lá, olha, por exemplo, vamos pegar aqui um valor mais ou menos de 100, ó, ponto de ebulição de 100, né? Já vai estar com alguns poucos carbonos adicionados, já vai garantir ali, né, o ponto de ebulição, né, bem superior. Ok, e aqui está essa relaçãozinha, ó, ponto de ebulição, né, em milímetros de mercúrio. Aí está lá, ó. Olha a diferença da possibilidade de realizar pontes de hidrogênio. Quando nós temos a estrutura polar, a molécula polar. Olha a diferença, ó. Metano, aí tem lá, né? A massa molar é praticamente a mesma, para você ver agora a influência, a diferença de influência entre massa molar e a possibilidade de, né, dos efeitos da polaridade existentes na molécula. Então, vê lá, ó, eu tenho aqui, ó, menos 161,5, né, ó, menos. Já no caso aqui, ó, do metanol, olha o ponto de ebulição dele, 64,8. 64,8. Aí, quem mais nós temos aqui, ó? Né? Metano, ou desculpa, o etanol, mais 78,5. Olha lá, o etano. Isso, a massa molar são bem semelhantes, né? São próximas. Para você ver que o que vai influenciar mais não é tanto a massa, já que os valores são muito próximos, mas sim a possibilidade ou não de ligações de hidrogênio. Então, olha lá, o etano, menos 88. Né? E aí você vai ficando muito, né? Vai ficando, essa diferença vai sendo mantida, né? Indicando o quê? Que a presença lá da polaridade na ligação na molécula faz com que nós tenhamos como consequência a possibilidade de estabelecer pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, e isso influencia em pontos de fusão e pontos de ebulição elevados, né? Então tá lá os valores, ok? Já no caso aqui, ó, dos ácidos carbônicos, né, dos ácidos carboxílicos, eu posso ter a possibilidade de formar duas pontes de hidrogênio, né, nessas ligações intermoleculares, o que aumenta enormemente o ponto de fusão, né, e o ponto de ebulição. A comparação está sendo toda feita aqui em relação aos pontos de ebulição. Por exemplo, aqui, ó, o ácido carboxílico, possibilidade de fazer duas pontes de hidrogênio por cada molécula, né? Juntando duas moléculas, duas pontes. No caso do álcool, juntando duas moléculas, uma ponte. Né? Olha a diferença, ó. Tá vendo aí as massas bem compatíveis? De 100 a outra 64. Aqui, ó, 118, o outro 78. Aqui 141, aqui 97. Para você ver o quanto, né, que isso influencia. Pessoal, vale a pena dizer aqui também, né, que quando nós temos aqui, ó, a atração entre duas cadeias normais, atração entre duas cadeias ramificadas. Quando eu tenho cadeias ramificadas, você vê que, ó, com cadeias normais, ou seja, sem ramificação, as interações são maiores, as moléculas ficam mais amarradinhas entre si. É como se elas ficassem mais encaixadas uma na outra. Aí é mais difícil separá-las, por isso que os pontos de fusão, de ebulição são um pouquinho maior nas cadeias normais do que nas cadeias ramificadas. Nas cadeias ramificadas, os pontos de interação são o quê? São menores, né? São menores. E aí é esse jogo, é esse raciocínio que faz com que nós percebamos que são fatores diversos que podem influenciar nos comportamentos físico-químicos das substâncias. Mas para o ensino médio, para um Enem, é muito provável tocar nesses assuntos aqui que eu estou frisando bastante. A influência lá da polaridade na ligação, polaridade na molécula, possibilidade de fazer ou não pontos de hidrogênio, não é? A questão da cadeia normal, cadeia ramificada, vai influenciar, né? O que é que nós vamos ter aqui, ó? Cadê aqui, ó? É interessante, vamos lá, literalmente pelo livro, né? Para fechar essa explicação minha sobre cadeia normal, cadeia ramificada. É interessante ainda notar que entre vários alcanos isômeros, ou seja, que possuem a mesma massa, mesma massa molecular, molar, mas a mesma fórmula molecular também, né? Porque isômeros são substâncias diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Por possuir a mesma fórmula molecular, eles terão também a mesma massa molar. Ok. Olá.
O ponto de ebulição em geral diminui com o aumento de ramificações. Quanto mais ramificações você tiver, ó, quanto mais dessas travinhas aqui pelo meio você tiver, que são as ramificações, menor serão as interações entre as moléculas. Consequentemente, você terá pontos de fusão e pontos de ebulição um pouco menor, certo? Continuando. Então, tem aqui, né? Fechou esse raciocínio. Densidade de compostos orgânicos. Pessoal, olha lá, hidrocarbonetos e água. Álcool, a água e um haleto. Pessoal, a densidade, você lembra lá da física, densidade, massa sobre volume. Aí a massa, se eu tiver muita massa em pouco volume, a substância é muito densa. Se eu tiver pouca massa num volume considerável, a densidade é menor. E aqui a água entra como uma referência de densidade, né? É estabelecida como valor de densidade de 1 grama por ml, né? De maneira geral aí. Então aqui, em relação aos compostos orgânicos, ó, aí você já começa a perceber o seguinte detalhe, ó. Ah, quando eu tenho aqui, ó, compostos apolares, aí com apolares as moléculas estão pouco amarradas umas às outras, quer dizer que elas estão mais soltas, estão ocupando um volume maior, a mesma massa ocupando um volume maior, a densidade cai. Por isso que você tem uma densidade menor aqui, ó, em relação à água, uma densidade menor para os hidrocarbonetos. Ah, derramamento de petróleo, onde é que vai ficar o petróleo que foi ali, que vazou? O petróleo vai ficar na parte superior, por quê? Porque, né, são hidrocarbonetos. Já quando você tem outros compostos, ó, substâncias orgânicas contendo um ou mais átomos de massas atômicas elevadas, podem ser mais densos que a água. Podem, tá vendo? Ó? Por isso que não deve buscar o extremismo, deve ter pontos de raciocínio claramente estabelecidos para que você possa desenvolver, né, possa produzir o conhecimento ali na hora de resolver a questão. Então, aqui, ó, certo? Então, eles podem ter, lógico, se eu tiver um átomo com um núcleo muito pesado, né, com uma massa molar, uma massa atômica muito maior, então, se eu considerar um mol desse átomo dentro lá de um determinado composto orgânico, lógico que isso vai refletir na densidade, como acontece aqui com os haletos, tá vendo? Ó? Tá certo? Ok. Então, viscosidade dos compostos orgânicos. Pessoal, os compostos orgânicos, a viscosidade, ela tem a ver com a facilidade com que uma molécula está fluindo em relação à outra, né? Fluindo ali em relação à outra. E essa viscosidade, ela vai estar muito relacionada com as cadeias carbônicas, lógico, né? Com essas interações, se elas ficam mais ou menos amarradas entre si, não é? Ali tem isso tudo a ver. Quanto maior a polaridade de uma molécula, maior será a sua viscosidade, não é? Porque aí as forças de interações são um pouquinho mais fortes, né? E aí elas não vão poder deslizar tão facilmente, né? Comparando a glicerina e o octano. Olha lá, a glicerina apresenta maior polaridade, logo é mais viscoso, né? A glicerina. A gente até já usou a glicerina em alguns experimentos nossos aí, né? Quando a gente fez aquela reação de oxidação ali, colocar o fogozinho, né, usando permanganato, aí as cadeias carbônicas utilizadas ali era da glicerina. Ok. Então, nesse sentido, pessoal, o que é que nós temos aqui? O que é que tem que ficar bem claramente estabelecido? Olha lá, olha o tema desse primeiro capítulo nosso aqui, ó. Né? Olha lá. Polaridade dos compostos orgânicos. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Pronto, já interagiu tudo. Quando eu tenho ligações polares e a possibilidade de dessa molécula que tem ligações polares ter uma geometria tal que permita que a molécula seja polar também, né? Quando os vetores lá resultante não é igual a zero, como a gente percebeu aqui, ó, nessa tabela, né? Quando o vetor lá de polaridade, o vetor de polo lá, ele resultante é igual a zero, aí eu vou ter uma molécula apolar, mesmo tendo ligações polares. Deixe isso bem claro. Por isso que o CO2, ó, o valor do CO2, embora tenha 44 gramas por mol, né, a massa molar dele é bem elevada, mas olha o que é que vai acontecer em relação ao ponto de fusão, ponto de ebulição, né, são extremamente baixos. Ó, como é que eu sei, professor, que é baixo? Pega aí a temperatura ambiente,
Na temperatura ambiente, a tal substância está em quê? Já está no estado no estado gasoso faz tempo. Quer dizer que o ponto de ebulição dele é muito inferior à da temperatura ambiente. Logo, é um ponto baixo, tá certo? Usa esse tipo de raciocínio para ir chegando, né? Não deixa, dê uma olhada aqui na questão, né, dos grupos funcionais, sempre relacionar a questão dos grupos funcionais, tá certo? Ver como é que fica a distribuição de cargas ali naquela ligação polar. Você sabe que o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, ó. Por isso que por onde ele apareceu, ele ficou com o polo negativo ficou nele, né? O momento de polo negativo ficou nele, tá certo? Já o nitrogênio também, porque o nitrogênio é o terceiro mais, né? Mas se o nitrogênio estiver ligado com o oxigênio, quem ganha é o oxigênio, é quem puxa mais para próximo de si. E aí, pessoal, né? Vamos ficar ligados. Isso é um capítulo extremamente importante, cai com muita frequência, tá certo? E o bom é que é fácil de compreensão, né? É fácil de compreensão, porque o foco é polar ou é apolar? E qual a consequência disso, tá bom? Pronto, então, pessoal, eu vou finalizar por aqui. No próximo momento nosso gravado, nós teremos aí a resolução de algumas questões aí da fixação. Lembrando que quando eu pedi lá as atividades, né, dos exercícios propostos, eu sei que vocês têm o gabarito, tudo bem, mas aí, em vez de você mandar uma letra, lógico que você não vai mandar só a letra, mas aí você manda uma justificativa do porquê daquela letra, o porquê, professor, na questão tal, apareceu esse raciocínio, dá como correta tal alternativa, mas aí você também pode questionar, professor, eu não entendi o porquê que a letra correta é essa, e não é aquela outra, né? Então, tudo isso vai contribuindo para o teu entendimento. É nesse sentido, pessoal, que nós vamos engrandecer, né, nossos conhecimentos aí de química, tá certo? Ok, então até o nosso próximo momento. Até mais. Tchau, tchau.